Eu estive exposto à política com o Santiago, né? Exposto à política com o Santiago. Antes eu nunca tinha participado de nada que tivesse a ver com Congresso, com governo no sentido político. Às vezes com órgão técnico do governo em assuntos estritamente técnicos, né? Mas e quando o Santiago foi lá para aquela... Não, primeiro eu tinha trabalhado um pouco com ele quando ele se preparou no regime constitucionalista, que ele se candidatou a primeiro-ministro, né? E aí ele fez uma plataforma e eu trabalhei com ele nessa plataforma. Ele era professor lá da faculdade, né? Também. Tobulhões também era da faculdade, Togudan também era da faculdade. O núcleo de professores da Faculdade de Economia nessa ocasião, você tinha lá o Cafuri, tinha o Bulhões, tinha o Togudan, tinha o Santiago, tinha o Totemista, o Cavalcante, tinha... A equipe era de peso, né? E depois, quando veio o presidencialismo de novo, o Jango convidou ele para o Ministério da Fazenda, no qual ele ficou bombardeado o tempo todo pelo Brizola, né? O Brizola não aceitou ele do primeiro dia ao último e acabou conseguindo jogar ele fora. E nessa ocasião, então, ele me chamou para lá. Então eu entrei no Ministério da Fazenda e fiquei lá. Aquilo é que foi imersão total. Então lá com o Santiago eu vi coisas que eu nunca tinha visto, né? Congresso Nacional, nunca tinha entrado no Congresso Nacional, né? E ele, com aquela simplicidade dele, para ele tudo era muito fácil, né? Agora, você hoje vai lá, vão te receber lá na Comissão de Finanças. E eu disse, para quê? Eu vou levar o quê? Não, você vai debater com eles lá. Que? Eu nunca tinha entrado no Congresso, entrar na Comissão de Finanças, e já jogou Guilmar Balieiro e outras pessoas assim, né? Então, jogou no fogo assim. Foi uma experiência outra também, né? É a tal coisa da coincidência da minha vida, né? Eu estou pensando aqui um pouco, essa questão do planejamento econômico que o senhor se envolveu já na época da comissão e tal. Como é que era isso? Quer dizer, que instrumental se usava para se pensar e se planejar? Como é que isso foi? Isso que, de certa forma, vai levar o senhor ao ministério ali na frente? Não, isso foi um processo de aperfeiçoamento no Brasil. O primeiro foi o plano de metas do Juscelino, que não era ainda um plano nacional no sentido que não tinha a parte monetária e fiscal ligada. Eram os planos setoriais somados num plano só, mas não era um plano de obras. Fazer um todo... fazer um todo, de combate aos pontos de estrangulamento e construir a infraestrutura. Mas ainda não tinha conteúdo de política econômica. Qual a política econômica para sustentar aquilo? Não estava lá. Mas, então, o primeiro que teve isso foi o Plano Trienal do Celso, que, surpreendentemente, de novo, era ortodoxo na parte monetária. Ortodoxo, sem dúvida nenhuma. Esse Plano Trienal, então, foi feito pelo Celso e, no governo do Jango, que ia ser executado, com o Celso no planejamento e Santiago no Ministério da Fazenda. E os dois foram derrotados pelo Brizola, não é isso? Então, saíram os dois, tanto o Celso como... E eu fiz muito a ligação com o Celso nessa ocasião. Era uma combinação estranhíssima, né? Porque tinha o Jango, um populista, né? Uma cabeça populista, tinha um Celso num planejamento central socializante, né? O embaixador em Washington, que era a ligação com os organismos lá, era o Roberto Campos,
E o Santiago no Ministério da Fazenda e o Brizola do lado de fora bombardeando tudo isso. Você já imaginou? Uma salada, né? Era uma coisa impressionante, impressionante. Impressionante. Era uma coisa de louco. Nesse período do Ministério, então, em que ambos, de alguma maneira, colaboraram com o Santiago, foi um período, primeiro, que, embora curto, marcou muito o Dias Leite, com enorme respeito à capacidade política e de entendimento do processo político. Ele diz que o grande professor dele foi o Santiago. Havia muitas interações do senhor com o Dias Leite? Não, havia bastante, sim. E eu acho que esse período, aliás, também é desses períodos não registrados na história do Brasil. E quando é registrado, é mal registrado, porque eles acham que o Celso fez sozinho aquele plano trienal e que, no fim, o Santiago acabou participando como ministro. Mas não é bem assim, quer dizer, ou não é só isso. Mas o Santiago foi ao presidente Goulart e disse, olha, já que o senhor está pretendendo voltar e presidencialismo, tem que ter um programa. E quem pode fazer o programa é o Celso Furtado, que tem as condições para isso. Agora, para poder fazê-lo, ele precisa ser ministro do Planejamento. E o presidente seguiu exatamente isso. Da Sudene, não é? Da Sudene, ele estava na Sudene. No depoimento do Dias Leite para Vale, ele diz que o plano trienal, sob certos aspectos, comparados com o SALT, com o Cook e outras iniciativas, é o mais completo, no sentido que aborda os meios na dimensão macroeconômica e também as aplicações. Exatamente. Inclusive, acho que ele critica um pouco o próprio plano de metas do Juscelino por não ter a maneira de financiar e não tem um capítulo sobre política monetária e fiscal que o plano trienal tem. Santiago foi uma espécie de cometa da razão e que passou pelo Brasil, sobretudo na área política, entre 1930 e 64, foram uns 30 anos e poucos. Ele faleceu em 64 e realmente, primeiro ele se engajou muito naquela discussão dos anos 30 entre integralismo, direita e esquerda, muito contra a esquerda e foi um pouco como o Pedro Dutra no seu livro diz, digamos, o ideólogo da direita brasileira. E realmente ele foi uma pessoa assim luminosa. O Celso Furtado, sobre o qual tínhamos falado, disse que era a pessoa que ele tinha conhecido que mais tinha confiança na razão, da razão para resolver problemas. Iluminista do século XX. Exatamente.